O que você pode fazer para ser mais relevante na empresa que você trabalha e, com isso, aumentar suas chances de ser reconhecido ou reconhecida? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e, junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Então, beleza, vamos lá, né? Então, como aumentar a nossa relevância e, com isso, aumentar a nossa chance de ser reconhecido ou reconhecida? Quando a gente fala de ser reconhecido ou reconhecida dentro da empresa, a gente espera, né, que as pessoas nos procurem mais, que o nosso trabalho seja mais visto, mas que no final das contas também isso possa se transformar no eventual aumento salarial, na eventual promoção e tudo mais. Nada do que eu vou falar aqui vai te dar garantia de alguma coisa. Beleza? Mas eu vou te compartilhar com você o que eu faço, o que eu tenho feito e o que eu acho que tem funcionado aí no decorrer da minha carreira. É só isso, beleza? Então vamos nessa. Então, primeira coisa aqui, né, que eu quero compartilhar com você, eu deixei aqui um roteirinho, de vez em quando eu vou olhar, porque para lembrar dos pontos eu quero falar com você, né? Então assim, antes de mais nada, você precisa fazer o seu trabalho muito bem feito, beleza? Não existe nenhuma técnica adicional, né, nenhuma dica adicional que vá servir se você não conseguir fazer o que você foi contratado ou contratada para fazer. É tão simples quanto isso, né? Então, imagina que você foi contratado para trabalhar na vaga de pessoa júnior. Então, vou aqui, né, botar algumas definições básicas. Uma pessoa júnior, a definição básica ali da empresa, né, é que ela seja capaz de pegar tarefas de complexidade entre baixa e média e fazer ali, né, com algum tipo de ajuda. Então, essa é a expectativa. Então, se você fizer dentro da expectativa, você vai estar na média. Se você quer ser melhor, você pode começar a tentar pegar tarefas de baixa, média complexidade e fazer sozinho, sozinha. De vez em quando você vai tentar pegar mais de média complexidade, enfim. Uma pessoa plena, ela é essa evolução de quem é júnior, né? No sentido de, vou pegar tarefas entre complexidade média e um pouco mais alta, e obviamente que eu vou fazer isso com mais autonomia. Uma pessoa que é sênior, já é esperada que ela pegue tarefas de complexidade em geral mais alta, tenha bastante autonomia para fazer o trabalho dela, né? Não precisa de tanta ajuda, e aí você tem esses espectros. Você foi contratado com uma pessoa sênior mais aí, né? Então você vai navegar ali, né? Depende da empresa, especialista, staff mais ou coisas do gênero. Já é um tipo de expectativa mais nebulosa. De vez vão esperar que você tenha algum impacto que eles chamam de transversal, né? E aí o horizonte dessa transversalidade, sei lá como é que se fala, vai aumentando. Então, se você é staff, você vai estar dentro de uma área, provavelmente, algumas squads. Estou chamando de squad, que é o termo mais comum. Você é um senior staff, onde vão esperar que você pegue, talvez, uma área de negócio inteira, né? Que tem várias squads e você consiga, enfim, né, espalhar o seu conhecimento por ali, perceber gargalos, conseguir destravar as coisas. Você vai estar lá como principal. Vão esperar que você seja mais atuante na empresa como um todo, em várias áreas de negócio diferentes, que você consiga influenciar em decisões de tecnologia que vão mover a empresa pelas várias perspectivas diferentes e por aí vai, beleza? Então, mas você precisa, né, dado a expectativa que foi criada na sua contratação, você precisa entregar. Esse é o acordo básico. E nada, na minha opinião, vai funcionar se você não fizer o básico. Beleza? Básico. Segunda coisa aqui, que é, você tem que entender direitinho o que a empresa mais espera, mais quer crescer, qual é o viés de negócio ali, né, que a empresa mais quer prosperar e tudo mais. Obviamente que se a empresa for gigante, imagina que você entra com uma empresa com milhares de funcionários e funcionárias, você vai ter, né, múltiplas linhas de negócio e o seu desafio vai ser se entender naquela linha de negócio que você está fincado ou fincada naquele momento, para você conseguir sacar como gerar o máximo de valor. Isso é muito importante. Uma vez um chefe meu, né, um ex-chefe meu, me disse assim: Roberto, na minha opinião, obviamente, não tem nada pior do que um excelente trabalho que ninguém quer. E tá cheio disso por aí. A pessoa vai, né, você, enfim, a gente faz um negócio que a gente acha massa, acha uma solução que a gente acha animal, que tá realmente um coelho da cartola, e aí ninguém quer. Você resolveu um problema que naquela área de negócio não era um problema. Ninguém estava interessado, não tinha muito punch. Então é importante que você entenda bastante sobre isso. Então, um exemplo aconteceu comigo lá atrás, né, quando eu fui trabalhar na Kaelon, que hoje é a Alura, né? Alura, FIAP, enfim. Eu cheguei lá e eu era fã da empresa, continuo, né? Fã da empresa. Aí, quando eu cheguei lá, eu comecei, o business era dar aulas, continua sendo isso até hoje. E lá no início, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que, tudo aqui é sobre dar aula. Quanto mais aula a gente der, talvez maiores são as possibilidades da gente crescer. E aí tinha muita coisa que era assim, tinha pessoas que achavam que aquela não devia entregar mais consultoria. Tinha um braço de consultoria naquela época que depois morreu.
Tinha gente que queria ficar mais programando. E eu entendia isso, eu gosto de programar bastante. Obviamente que eu me considero uma pessoa desenvolvedora de software, né? Tem bastante vídeo de código aqui no canal, trabalho com código e tal, né? Vejo, ajudo e tudo mais. Mas na Kaelon, por mais que eu quisesse codar, eu percebi que o negócio principal era dar aula. Então eu dei todas as aulas que apareciam na minha frente. Mas eu dei muita aula. Eu dei aula de coisa que eu dominava, de que eu não dominava, que eu dominava médio. Eu já me preparei, né, para todas essas situações. Eu comecei, né, a me criticar muito em relação à didática que estava sendo oferecida ali para as pessoas que eram alunas, o que é que eu podia melhorar, onde é que eu podia mexer, ainda muito de forma empírica, né, não tinha esse pensamento mais científico de hoje em dia, mas muito de forma empírica. E aí deu muito certo para mim. Quer dizer que, de novo, quando você faz uma coisa que dá certo, eu geralmente não gosto de vender, né, que fazer a coisa que dá certo vai te dar algum tipo de sucesso, porque é mentira, beleza? Então, o que eu gosto de vender aqui é, e eu falo para os meus filhos, inclusive, esforço de qualidade não é garantia de nada. Você pode fazer um trabalho muito bem feito, que as pessoas querem, e mesmo assim dá tudo errado. Mas a falta de esforço de qualidade é garantia de nada. Pensando normal aí, né? Uma coisa acontecendo normalmente. Então, assim, essas são as duas opções. Ou eu posso fazer o meu basicão aqui, né? E garantir uma coisa fuleira aqui ou nada. Ou eu posso me dedicar muito aqui para aumentar as minhas chances de acontecer uma coisa boa para mim. Então você pega tudo que está sob seu controle, faz o melhor, vai até o limite para maximizar a chance das coisas que não estão sob seu controle dar certo. Para mim esse é o jogo que eu jogo regularmente. Então, agora as pessoas perguntam assim, se eu fizer a jornada deve mais eficiente, é garantia que eu vou entregar software com mais qualidade, né, que gera mais valor? Fala assim, olha, garantia não é, mas se você se dedicar para a jornada, aumenta muito suas chances de fazer isso, porque nosso conteúdo é para isso. Aqui, então, por exemplo, na jornada, a gente tem um módulo que é sobre engenharia de requisitos, que é sobre, de fato, entender ali, né, o que precisa ser feito para gerar valor no software. Conversar com o stakeholder, extrair do stakeholder e de quem é cliente o que de fato quer, perguntar, ver se a pessoa sabe o motivo, desenhar com ela antes. Tem um outro curso na jornada, né, que é o de Domain Driven Design, que a gente foca muito na parte que eles chamam de estratégica, que é de entender o negócio, né, se aprofundar no domínio, fazer com que tudo vá brotando em função do seu entendimento do domínio. Então isso passa por você querer entender mais daquela área de negócio, daquela empresa, e você gerar o seu valor em função disso, beleza? E de novo aqui, né, quer dizer que primeiro eu faço um bom trabalho para depois entender o negócio, não, as coisas vão caminhar juntas. De vez em quando, muitas vezes, você vai ter que entender mais do negócio para fazer um bom trabalho, isso está na sua mão. Aí, isso que eu estou te falando independe da empresa ter declarado, né, ter escrito alguma forma de crescimento profissional, né, sei lá, as empresas da expressão empresarial, o leveling, é o plano de carreira, sei lá o nome. Falar, é esperado de um pleno isso, de uma pessoa que é sênior isso, de uma júnior isso, de um especialista aquilo, e por aí vai. Pode ser que a empresa tenha escrito isso e vai ficar mais fácil. Pode ser que tenha vários documentos que expliquem muito bem o seu contexto de negócio, mas se não tiver, você pode procurar do mesmo jeito. Você tem boca, você pode raciocinar, você pode criar questionários e perguntar sobre as coisas, você pode fuçar o código-fonte que existe, você pode conversar com seus pares, com a sua manager, gerente, enfim, o nome que você quiser dar, tech lead. Você pode procurar sobre a empresa na internet, você tem blog, post público ou algo do gênero, você tem vários mecanismos para fazer isso, tá bom? Terceiro ponto que eu deixei aqui, né? Busque excelência em alguma área, tecnologia, de modo que você vá apoiando cada vez mais quem precisa. Então, por exemplo, você chega numa empresa, além da área de negócio, de entender o negócio, de você conseguir sacar onde você tem que concentrar mais as suas energias, aquela empresa utiliza de alguma coisa. Então, por exemplo, na Kaelon, a Kaelon tinha um modelo didático muito bem estabelecido, que era inspirado no modelo que a gente chama de construtivismo. Então, você apresenta um problema e vai fazendo a pessoa, né, tocar aquele problema, tangibilizar que aquele problema de fato existe, para você ir apresentando a solução, e foi isso que foi apresentado quando eu fui treinar lá para dar aula. Então, essa era a ferramenta didática da Kaelon. Imagina que para a Kaelon isso é um framework. Se você fosse fazer o paralelo com o código. É a tecnologia principal ali, né? Um conjunto de tecnologias que a Kaelon utilizava para entregar conteúdo. O que foi que eu fiz? Comi essa parada com farinha. Eu analisei tanto, eu pensei tanto sobre ser construtivista, que aí foi daí que eu comecei a pensar assim, beleza, tem esse lado aqui, né? Mas e se uma vez que a pessoa já tem um conhecimento prévio, ao invés de tentar explicar qualquer coisa para ela, eu dou só um problema que eu tenho certeza que com o conhecimento que ela tem, ela pode resolver. E aí eu vou dar para ela resolver. E a partir daí, eu vou ver o que eu tenho que explicar e tal. Então eu comecei a mexer ali um pouquinho, né, baseado em outras inspirações. Aí mais pra frente me juntei com outro colega de trabalho, né, amigo que chama Jefferson, que a gente começou a estudar mais sobre psicologia da cognição e
ficou uma parada mais científica, a gente começou a juntar tudo, enfim, aí você tem que ser, né? E aí eu virei meio que referência na empresa sobre isso. Comecei a treinar as pessoas, a ajudar, a criticar as aulas de maneira construtiva, obviamente, e tal. Vou dar um outro exemplo que tá aqui. Você encontra muito conteúdo disso aqui no canal, sobre aprender a aprender, sobre como montar plano de estudo, sobre o que você deve considerar. Um dos cursos que a galera mais gosta, né, dentro da jornada Dev Mais Eficiente é o Máquina de Aprender, que é bem focado em método de aprendizagem, juntando um monte de coisas que eu considero que é legal, beleza? Vou dar um outro exemplo, que esse também está público aqui no canal. Eu, antes de começar a trabalhar no Nubank, a gente sabia, né, publicamente que o Nubank utilizava Clojure, era uma das poucas empresas do mundo, né, que utilizava Clojure em escala e por aí vai. E aí eu tinha pessoas amigas que trabalhavam no Nubank, né? Falei, gente, o que vocês usam aí, né? Além do Clojure em si, o que mais que usa? Essas pessoas me falaram. E aí eu, antes de entrar no Nubank, falei, pô, já quero chegar lá manjando dessa parada, né? Que eu já começo a entregar o mais cedo possível, juntando a educação com o meu conhecimento técnico. Porque se eu chego no Nubank só com a educação, eu precisaria subir o morro para aprender mais de Clojure, para aprender sobre o modelo de arquitetura que eles usam lá dentro. De novo, também está público. Por exemplo, você vai trabalhar no Nubank, tem lá vídeo público no canal do YouTube do Nubank sobre a arquitetura diplomata, que é forma de organização de código que a empresa gosta e tal. De novo, informação pública aí. Então eu me preparei, descobri essas tecnologias, né, tanto a principal, que era o Clojure, quanto as tecnologias que orbitam aí o Clojure que o Nubank utilizava. Vendo na internet, lendo os posts de blog do Nubank sobre o jeito que a engenharia funcionava, e cheguei lá muito bem preparado para isso, conseguindo criar coisas e tudo mais. Então, ter essa percepção, né, ter esse olhar de busca contínua pelas tecnologias, ferramentas que a empresa mais considera interessante para você dominar aquilo e de alguma maneira começar a gerar mais valor em função daquele domínio, eu considero muito importante, funcionou muito para mim, continua funcionando. Quarta coisa que eu separei aqui, né, sobre impacto horizontal. Então, massa você conseguir gerar valor através do seu trabalho, e as empresas geralmente vão gostar ainda mais se o seu conhecimento de alguma maneira chegar em outras pessoas e começar a se espalhar e reverberar em outras pessoas. Então aqui é sobre compartilhar. Eu sei que compartilhar, né, gera sentimentos diferentes aí sobre, poxa, mas eu tenho vergonha se eu vou ser julgada, eu demoro muito para escrever alguma coisa e tudo mais. Assim, isso parece uma coisa muito difícil, mas é normal. Se você não faz uma coisa, nunca fez e nunca pensou em fazer, quando você começar a fazer, você vai ser ruim. Não tem nada de diferente aí. Se você, por exemplo, nunca andou de skate, vou começar a andar de skate agora, por mais que você queira andar muito de skate, a não ser que você seja uma pessoa gênia da lâmpada, que vai botar o pé no skate, tudo vai se arrumar no seu cérebro, você vai cair um monte de vezes e você vai ser bem ruim no início, né? Eu posso falar por experiência própria. Se você quer correr 20 quilômetros aí, você não consegue correr nenhum quilômetro sem botar a língua pra fora, você vai começar ruim, depois você vai melhorar. Se você quer começar a compartilhar e você nunca compartilhou, adivinha, vai ser ruim. Então, como é que eu sugiro que você faça? Para vencer esse tipo de receio, né, de falta de preparo, eu gosto muitas vezes de pegar maneiras mais radicais de já dar um choque aqui. Então, vou dar um exemplo. Eu, quando estudei escala, lá atrás, eu queria manjar mais de escala e eu queria que as pessoas me reconhecessem mais como uma pessoa manjadora de escala. O que foi que eu fiz? Eu comecei a mandar palestras de escala sobre temas que eu nem sabia como falar. E aí eu usei todos os meus contatos, né, para conseguir palestrar na QCon, por exemplo, que é um evento grande, né, que acontecia pelo menos aqui em São Paulo. Consegui palestrar lá no Scala Days, que era o evento internacional, não sei se ainda existe, de escala. E eu mandei palestrar em inglês. Jesus, eu tinha que falar inglês para as pessoas, ia ser muito tenso para mim. Mas uma vez que você firmou um compromisso, que você investiu, né, alguma coisa que você não pode pegar mais, eu comprei passagem. A QCon anunciou minha palestra e tudo mais, e tem um dia, você vai ter que entregar. Você pode desistir? Pode, mas talvez você não queira, né? Geralmente acontece, existe uma força maior te empurrando para não desistir. Então aproveite qualquer situação, qualquer acesso que você tenha a um evento que você possa mandar uma palestra, que vai ter uma data para acontecer e que o evento conta com você. Pô, acho isso animal. Já usei muitas vezes. Então, quando eu trabalhava na Kaelon, tinha lá as sessões técnicas, acontecia a cada 15 dias, sei lá, e eu já mandei muitas vezes palestras para falar dentro da empresa, que eu nem manjava do tema, mas eu fazia o quê? Usava o fato de ter que palestrar para estudar. Marquei aulas com um determinado tempo de antecedência de temas que eu não sabia estudar e poder dar a aula. Então isso vai te forçar a se colocar no modo de caramba, e eu tenho que entregar essa parada nesse dia, não tenho mais. Aqui no Brasil você tem vários eventos, né? Acho que o mais famoso hoje no Brasil é o TDC. Você manda palestra pro TDC do que você não sabe, tá tudo bem. Vê se na sua empresa não tem essas sessões técnicas. Hoje em dia quase toda empresa tem, né? Uma coisa que acontece mensalmente, quinzenalmente e tal. Aproveita.
Então esse é um jeito. E o outro jeito é você tentar compartilhar sem ter essa obrigação gerada pelo compromisso firmado. Você pode compartilhar para as pessoas que estão junto de você, né, para que estão do seu lado e tudo mais. Você pode compartilhar nas suas daily meetings, nas suas retrospectivas, enfim, vai aumentando o seu impacto horizontal. Tem várias sugestões, todas essas coisas que eu te falei, eu fiz, eu faço e eu acho que pode ajudar. Para ir fechando aqui, né, quinta coisa que eu acho que é importante é você se entender muito bem com quem é sua chefe direto ali, né, que vai ter com uma pessoa que vai ter mais peso na eventual promoção ou reconhecimento salarial, aí ou abertura de porta, enfim, né, para você dentro da sua empresa. Então, em empresas mais estruturadas, você vai ter ali uma organização que talvez você tenha uma pessoa que é uma tech lead, que está liderando ali, né, tecnicamente um produto, enfim, né, parte de um produto, um projeto, e você muitas vezes vai ter a pessoa que é chamada de manager, hoje em dia, né, que é a gerente ali que lidera várias equipes diferentes e tal, e muitas vezes em empresas um pouco mais estruturadas é a manager que vai dar o veredito ali, né, que vai ser a sua advogada, não vai dar o veredito, ela vai ser a sua advogada num debate sobre aumento, promoção e por aí vai. Então, primeiramente, né, perceba se a pessoa que é sua manager, tech lead, essas pessoas, né, que são as suas líderes, suas chefes, são boas. Ou que são pessoas que são boas. Que elas veem o trabalho de perto, que não fica só de visão de helicóptero. Que ela traz oportunidades para você, né, que ela tem uma superfície de contato maior na empresa, ela percebe coisas que estão acontecendo e ela traz mais input para que você possa processar e tomar melhores decisões. Que ela está aberta, né, que ela marca conversas regulares com você para que você possa falar o que está pensando. E aí você tem que usar muito bem essa pessoa. Então, pergunta para ela, né, explicitamente qual é a expectativa do trabalho, como é que você tá, de 1 a 10, como é que você tá, né? Pega ali se você tem itens que você mapeou que são importantes para trocar de nível. Mapeei isso daqui, faz sentido? Faz de 1 a 10, como é que eu tô? Eu gosto de nota, porque nota é duro, é frio. Então, ela fala assim, 2, você tá 2. E para você conseguir um aumento de salário ou promoção, você precisa de 7. Caramba, tô longe, tô ruim. Vou ter que botar sebo nas canelas aqui para melhorar. Então, use muito bem a pessoa que é sua manager, no sentido de bom uso. Ela, se você trabalhar muito bem, vai ser bom para ela, porque afinal de contas o trabalho dela é fazer pessoas trabalharem muito bem, beleza? Então é uma relação, né, que todo mundo sai ganhando se você fizer direitinho. Então eu sugiro que você preste atenção se sua manager é boa, se seu manager é bom, se o tech lead é bom ou boa. Então você precisa disso. Chefes ruins podem te atrapalhar nessa jornada, então você precisa se ligar nisso daí, e aí eu acho que pode ajudar bastante quando você pensa nesse contexto da empresa. E para fechar de vez aqui, né? Para fechar de vez eu vou voltar aqui pro início. Nada disso que eu falei ajuda se você não fizer o seu trabalho bem feito. Então, entenda por que você foi contratado ou contratada, quais são as expectativas iniciais do seu trabalho. Aqui você já pode, né? De novo, eu falei que nada acontece separado aqui, né? Você não faz, só vou me entender com minha manager, meu manager quando eu fizer isso. Não. Você já pode nas primeiras, olha, eu vi aqui, né, que a gente tem um plano de carreira estabelecido com os nossos níveis e as expectativas e tudo mais. É isso aqui mesmo? Se eu fizer isso daqui muito bem e tal, o que você acha? Pô, massa, beleza. Não tem. Fala assim, olha, você chegou, né, você me contratou como uma pessoa sênior e tal, mas a gente não tem aqui estruturado quais são as expectativas. Eu sei que rolou conversa no nosso processo seletivo, mas antes de começar, eu queria me alinhar com você sobre isso, para conseguir entregar o melhor que eu tenho para você, né, conseguir eventualmente superar a sua expectativa e por aí vai. Então, tenho isso, beleza, top. Massa. E aí você tem todas essas outras sugestões que eu deixei aqui para você, caso você queira seguir. Beleza? Era isso que eu tinha para compartilhar com você, né? Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Vários desses temas a gente toca dentro da jornada da Mais Eficiente. Eu falei sobre ele em alguns momentos aqui, né, de conteúdo se conectavam. Fica à vontade para você clicar no link aqui na descrição para conhecer mais sobre nosso trabalho. E é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso, até a próxima. Tchau!